se tiverdes fé, eu vos enviarei um outro Consolador, que irá fazer duas coisas: relembrar tudo o que foi dito e acrescentar novas coisas. Essa promessa, para muitos dos nossos irmãos da crença católica e evangélica, se consuma na abstração do Espírito Santo que acontece na manifestação, que é espiritual, mas coletiva, do Pentecostes. Acontece que o Pentecostes acontece 40 dias depois da crucificação do Cristo. Então vamos imaginar a lógica disso. Será que em 40 dias os discípulos haveriam esquecido tudo que ele falou e era preciso relembrar? Será que em 40 dias eles estariam prontos para ouvir coisas que em 40 dias anteriormente não estavam prontos para ouvir? Certamente era o passar dos anos, dos milênios, era a manipulação da fé, a destruição da fé, as rupturas religiosas, reforma, contra-reforma, todo o processo de desenvolvimento histórico humano a partir da religião usada como poder político de destruição, as cruzadas que nos deixou um karma coletivo profundo com o mundo muçulmano que agora devolve através do terrorismo internacional, que estão longe de descontar o que a gente matou deles na casa dos milhões. Espero que eles não queiram pagar a conta na mesma moeda. Ainda bem que a maioria deles são sunitas e uma pequena minoria xiita, e daí vem os radicais dessa pequena minoria, ainda tem uma outra minoria equivocada, que está fazendo o que a gente fez lá na Idade Média, quando matar milhões de mouros para recuperar Jerusalém. Isso cria um efeito dominó e um efeito de que nós possamos ter que lidar com isso depois. E aí, obviamente, nesse ambiente todo em que você vê ciência negando a fé, depois de ter sido perseguida pela fé, que vê as pessoas perdendo a esperança, que vê uma sociedade que tinha a complexa cultura filosófica e o ápice do conhecimento humano e abstração intelectual, desenvolveu o nazismo e os campos de concentração, uma descrença profunda na raça humana toma conta dos corações. E estamos em meio à maior crise da história humana. Porque se vocês pensam que se trata apenas de uma crise econômica ou uma crise de valor monetário, essa é uma crise de valor moral. E as pessoas que esperam uma tsunami gigante arrastando e pegando a Flórida, que é plana, e levando para o outro lado, lá para o Golfo do México, esqueçam. Placas tectônicas sempre se chocaram desde que o mundo foi formado. Acontece que hoje tem CNN transmitindo ao vivo quando a onda passa. E tem mais gente, então morre mais gente. A tsunami que passa hoje na Terra é moral. Enquanto nós esperamos um terremoto, milhões de almas são consumidas pelo uso de drogas, por sexualidade pervertida, por sentimentos danosos, sendo destruídas. E a gente espera que uma onda gigante, que um terremoto, faça o que essa tsunami moral já tem executado. Portanto, antes de entrar propriamente no tema, eu queria só fazer uma pequena provocação para vocês, meus irmãos que estão aqui. Não pensem que vocês estão aqui nos Estados Unidos apenas para usufruir de uma sociedade mais organizada, menos violenta, mais justa, cujo pacto coletivo é mais interessante do que o que nós temos no Brasil. E que apenas isso os trazem aqui e que esse é o único compromisso de vocês, um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Vocês estão aqui com o dever, a obrigação e a tarefa de evangelizar esta nação. Porque o desempenho material dos Estados Unidos não esconde a miséria moral, que em todo o planeta existe. Cada um aqui foi convocado por Cristo e aceitou um convite, e foi dado circunstâncias favoráveis para o desenvolvimento de uma tarefa que, longe de ser apenas vir aqui tomar um passe, fazer uma campanha de quilo, qualquer coisa que se faça nos centros para se imaginar que vai ter uma vidinha melhor e depois vai comprar um território lá no Alphaville espiritual chamado Nosso Lar, simplificando essa profunda mensagem consoladora. Vocês estão aqui para serem instrumentos e pescadores de almas e de homens. Esse chamado não foi só para Pedro, é para qualquer um de nós. Portanto, tudo que é oferecido é para que a tarefa seja cumprida. E quando a tarefa não é cumprida, as coisas desandam, para que a gente volte ao polo de nossa principal missão. Nós que temos acesso à mais lúcida mensagem espiritual do momento na Terra, pelo plano evolutivo dela, no mundo que está em busca de explicação e consolo, não podemos nos dar ao luxo de fazer espiritismo de fim de semana apenas na instituição na qual frequentamos. Nós precisamos daqui exaurir o conhecimento para, no trabalho, no exemplo, nas pessoas, nas conversas, dentro de um avião, esperando o que você imaginar que você possa fazer, evangelizar almas. Imaginar que de fato vocês tenham que mudar daqui a 2 anos para um espaço 3 vezes maior que esse. Sem necessidade de proselitismo, porque a gente não pede 10% do que as pessoas ganham. Aliás, o espírita gasta dinheiro, não ganha dinheiro com o espiritismo.
Eu estou uma semana inteira sem atender 18 pacientes por dia para estar aqui. Então o espírita não ganha dinheiro, o espírita gasta dinheiro. Mas é pouco perto do que ele recebe. Portanto, essa mensagem consoladora não é para mim, nem para vocês, é para a humanidade. Nós somos os tarefeiros, trabalhadores da última hora, que no passado nos equivocamos no campo da fé e somos chamados aqui para fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós temos um dever e uma missão de entender que somos pescadores de almas e de homens. E que as nossas dores só são consoladas quando entendemos a dimensão de uma instituição espírita, cujo papel é ao mesmo tempo hospital, escola de almas caídas e oficina de trabalho. Mas descobrimos uma coisa interessante nesse hospital chamado Casa Espírita. É que nós que somos os pacientes graves, que ficamos vindo toda vez, é porque a gente está na UTI, só temos uma forma de nos curar. Levanta do leito, olha para quem está do lado e começa a ajudar. Esse é o teu remédio. E não ficar chorando, sempre pedindo, sempre achando que quer mais passe, quer mais aula, quer mais atendimento, quer mais harmonia, sem entender que enquanto você não modificar a sua conduta, a dor se repete. Lembrando que Einstein disse, uma das coisas mais impressionantes no comportamento humano é o quanto os seres humanos fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Para que os resultados mudem, a atitude há de mudar. Portanto, essa consolação é para que a gente haja. É para que a gente perceba que a gente vá mais além e ofereça isso para os outros. A experiência da morte, ela sempre nos lembra que nós temos um prazo a cada existência, não apenas para cumprir tarefas, não apenas para comprar um carro novo, não apenas para morar num canto melhor, não apenas fazer uma viagem. É a ideia de que nós estamos aqui com algo muito maior. E a experiência da morte, ela nos leva para esse deserto, pessoal, que cada um de nós tem que enfrentar, porque de fato a morte, do ponto de vista epistemológico, ela não existe, já que somos eternos, então de fato nós temos uma interrupção temporária da presença física de alguém que nós amamos. Isso é fácil de ser dito, mas na hora que a gente está ali, colocando a mão, numa mão que nos abençoou toda uma vida, na hora que a gente está ali, olhando para aquele corpo que não mais fala, e está inerte com os olhos cerrados, parece que tudo é desprovido de sentido. Parece que por um momento a gente esquece tudo que a gente sabe, que ali não está mais o ser que nós amamos, porque aquele corpo não era mais compatível com a potência daquela alma. Que era injusto pedir que aquela pessoa ficasse ali só para constar, doente, numa cama, só para eu saber que ela estava lá, aprisionada, com uma potência de alma profunda para acontecer. Quando o corpo físico não corresponde mais ao potencial da alma, é claro que a gente tem que trocar de roupa. E não adianta depois ficar, mamãe, ore por mim aí. Fale com André Luiz, com Bezerra, me ajude. Mamãe já fez tudo o que podia enquanto estava aqui com você. Precisa descansar. Precisa reparar. Precisa fazer sua carta. Sabe a segunda carta de Paulo, a última carta da despedida? Em que chamada também a carta da alegria, em que diz, eu cumpri a carreira, mantive a doutrinação e cumpri a minha fé. Essa alegria de dever cumprido, porque quando alguém que a gente ama está lá e a gente chora muito, é porque aquela pessoa cumpriu o dever. A saudade, a dor e o desespero, que é normal, faz parte. Ninguém pode esconder o luto só porque é espírita e sabe que vai reencontrar. Ninguém pode deixar de sentir a dor, que é a separação, porque quando um filho viaja, você se acaba de chorar, imagina quando ele vai para o outro lado. E por enquanto não tem Skype daqui para lá. Estão desenvolvendo a transcomunicação, mas ela ainda não está com essa tecnologia toda, então não tem WhatsApp, geralmente a comunicação é de lá para cá, é upload, não tem download, então a gente tem que ter paciência no processo, porque ele acontece. E essa experiência, de fato, é uma experiência mágica no sentido de fazer refletir sobre isso, encontrando nessa doutrina o caráter consolador, e esse é o nome que Jesus dá, e não solucionador, como alguns querem. Ninguém vem aqui para resolver, quem resolve somos nós. Nós estamos aqui para nos consolar enquanto nós não resolvemos as coisas. Nós não estamos aqui passando pelo que nós passamos, pelo que fizemos na outra vida, isso é uma visão distorcida. Nós estamos passando pelo que nós passamos, pelo que continuamos a fazer. É porque insistimos no erro. No momento que a gente mudar, Paulo vai dizer, Pedro também, um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Quando você mudou o vetor, acabou. Mas não adianta continuar equivocado. Portanto, aquele momento para mim era um momento de lembrar de tudo que ela deixou. E eu não podia ficar com aquele lamento. Tem até uma música que é de... esqueci o nome do cantor, que ele faça uma lista de velhos amigos, Oswaldo Montenegro. Os que você não tem, os que você já não tem mais, os amigos. Aí, música bem deprê. Aí um dia eu estava em casa escutando com minha esposa essa música, eu acho bonita. Eu digo, eu acho triste, depressiva e tal.
Por quê? Porque a coisa mais ridícula do mundo é você ficar lamentando os amigos que se foram. Eu estou não lamentando isso, não. Os amigos que eu tive, na época que eu tive, eles eram amigos das circunstâncias que nos faziam estar juntos, no colégio, na rua, na universidade. E o que nós demos uns para os outros foi naquele momento. E no momento em que eu começo a lamentar pelos amigos que se foram, eu deixo de receber os que chegam. Porque a vida é um fluxo. Eu não posso ficar no lamento. Eu tenho que ficar agradecendo tudo que vem de novo. A contribuição foi dada da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Agora são as pessoas que vêm, as que eu tenho que contribuir. E aí eu lembrei de uma passagem que sempre me incomodava de Paulo, que era, eu devo a bárbaros e a gregos. Eu devo a sábios e a ignorantes. Eu lia e lia, e aquilo não entrava. Eu acho que eu estava assim, solo pedregoso, quando não consegue ainda germinar. Porque tem um monte de gente que só liga para mim quando está precisando. Não sei se acontece isso com vocês. Mas se estiver bem, eu não existo. Se estiver chorando, liga para mim. Se for para balada, eu não existo. Né? Momentos de felicidade não compartilham comigo, mas de tristeza, de angústia, ou até dinheiro emprestado, eu estou lá. E aí eu ficava chateado com essas pessoas. Poxa, que saco. A pessoa só pede, nunca dá nada. Aí um dia, para fazer o evangelho, caiu novamente. Eu devo a bárbaros e a gregos, a sábios e a ignorantes. E finalmente, quem é da minha geração aqui sabe, a ficha caiu. Porque hoje nem ficha mais tem. Caiu a ficha. E eu entendi o que Paulo estava querendo dizer. Eu pensei assim, poxa, então é isso. Por que me irritar com quem me pede? Se tem tanta gente que me dá. Eu recebo de tantos, que mesmo que eu queira devolver, nem precisam. Então, qual é a minha única tarefa num fluxo de amor? Que não seja dar continuidade a esse amor, dando a quem precisa. Eu parei a não me magoar mais com as pessoas que me pedem. Eu parei a não boicotar quem me pedia. Por exemplo, aquela pessoa que eu sei sempre que vai ligar e que eu vejo o nome dela, que ela só vai pedir. Não é coisa, só é atenção, é conversa, é dizer a mesma coisa e você ter que ouvir. Eu estou sem saco, espera aí. Isso aqui é a oportunidade de eu devolver aqui o que eu recebo daqui. No fluxo de amor, eu tenho que simplesmente continuar. Aí hoje eu não espero a pessoa ligar, eu ligo. Eu estou em casa, às vezes eu faço muito isso. Por exemplo, eu queria tanto conversar contigo, tu não tem vaga no consultório, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu atendo pessoas também de graça, mas você não pode atender todo mundo de graça. Eu digo, mas se eu ligar para você, uma ligação sua, a gente conversa, aí eu vou viajar. Eu pego, coloco o telefone no modo Bluetooth, ligo o som do carro, estou indo para o aeroporto, 50 minutos, e aí eu converso. Eu tenho uma lista de pessoas que quando eu estou indo para o aeroporto, eu estou viajando, eu ligo o Bluetooth e vou conversando com a pessoa. Incrível. Não me dá sono se eu estiver conversando com alguém. Se eu estiver ouvindo música, ouvindo Enya, qualquer coisa, eu durmo, palestra, tudo, mas conversando eu fico lá, porque eu fui feito para isso, né? Eu fiz curso, tem que conversar. Eu desandei muita gente no passado, tem que botar esse povo de novo no trilho. Então, Deus é tão bom, mas a misericórdia de Deus é infinita, porque olha, você faz tudo errado, Ele manda você de volta. Ele proporciona uma profissão para você desfazer o mal entendido. E você ainda recebe dinheiro por isso. Só Deus é que faz um negócio desse. Você vai desfazer o mal e ainda vai receber salário por isso. Então, essa dinâmica de entender que esse relacionamento, essas redes, network que a gente tem entre as pessoas, é de fluxo. Não há lamento, a saudade, a vontade de ver de novo, de sentir o cheiro, de tocar, a angústia de esquecer o rosto, que passou a vida inteira. Eu lembro que toda vez que eu saía de casa, ela fazia, Deus te transforme num homem de bem. Era o que ela pedia toda vez, Deus te transforme num homem de bem. E aí ela ligava para mim, meu filho está em Campinas, na média eu passo 20 dias fora da cidade, porque eu faço palestras profissionalmente. Então eu viajo muito mais do que como espírita. E aí toda vez que ela ligava, eu tô em tal canto. Menino, para, pelo amor de Deus, no canto. Mas mãe, foi você que profetizou que eu ia... A culpa é sua, eu tô andando por sua causa. Não, mas tá bem. Eu lembro que eu ia para Portugal no dia anterior, no dia após o desencarne dela, só que eu pedi a Deus o seguinte, meu pai, minha mãe tá indo, né? No aniversário dela ela não conseguiu ficar na mesa, não conseguia respirar, ficou no quarto. Eu queria pedir 2 coisas só. 2 coisas, se puder. Não estava exigindo, né? Estava botando a faca no pescoço de Deus. Eu queria 2 coisas. Eu queria estar em Campina. E eu queria que ela não morresse sem ar. Porque o lúpus, com o pulmão fibrosado, tomando medicamento que era 14 mil reais por mês, para poder respirar. Eu queria que ela não morresse sem respirar. Na minha frente, sem conseguir o ar.
E eu queria estar em Campina. Eu tinha uma viagem no domingo, que foi adiada. Eu ia para São Paulo, passar domingo, segunda e terça, fazendo palestras para o Grupo Abril. E aí ligaram para mim, Rossandra, a gente vai fazer em janeiro, tem problema? Não tem problema. Segunda de manhã minha mãe entra na UTI. Liga para mim, filho, eu tô entrando aqui no hospital, tô indo pra UTI. Eu disse, mãe, eu tô indo pra aí. Quando eu cheguei lá, eu já não falei mais, ela estava entubada, sem consciência, passou 8 dias. Mas assim, ela estava entubada, ela não estava sem respirar. E eu estava em Campina. É das coisas que eu pedi. E o carinho deles fez atender. Eu pude me despedir, eu pude cuidar das pessoas que ficaram... Porque ela, mesmo lá no quarto dela, ela cuidava de um monte de gente. Era incrível como tinha gente que ia lá tomar conselho, tal, perguntar o que fazia. E eu ainda consegui dizer a essas pessoas lá no dia, gente, ela foi, mas eu deixo aqui para vocês o meu telefone, WhatsApp, e-mail. Eu continuo a tarefa, porque foi isso que ela me ensinou. Acho que a maior homenagem que a gente faz é viver. A maior homenagem que a gente faz a quem foi é viver plenamente, fazendo mais do que eles fizeram, como a gente vai querer que os filhos da gente façam mais do que a gente fez. A gente quer que nossos filhos sejam mais bonitos, mais inteligentes, especialmente mais moralmente superiores a nós. Que eles aconteçam, porque não são nossos. Somos todos filhos de Deus. E por maior que seja a dor da momentânea separação, por mais desesperador que possa ser para alguns de nós esse momento, ele jamais se comparará à alegria do reencontro. Muita paz.